E aí vocês talvez me perguntem, né? Tá, beleza, eu entendi que o problema pode ser a aplicação e não pode ser o inversor. Mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer para ter certeza que o problema é realmente o inversor de frequência ou que o problema é realmente a aplicação? Vocês começam pelo teste a campo, que eu falo, tá? Até muitos profissionais chegam a comentar, tá, mas eu não quero ir a campo. Não, é o teste a campo. O nome do teste é teste a campo. O que é esse teste? Como você organiza esse teste, né? Bom, se você tem a possibilidade ou se você pode ir lá no cliente, é melhor, porque lá você já vai ter a real situação do problema, né? Analisando e tendo certeza que o problema pode não ser o problema no inversor de frequência. Mas como você vai ter certeza que pode não ser o problema no inversor de frequência? Né? Fazendo o teste a campo. E a melhor situação é você indo lá no cliente. Alan, eu não posso ir lá no cliente. Não, beleza, faz o teste a campo na hora que você receber o seu equipamento para conserto, então. E o que você tem que fazer nesse teste a campo? O cliente recebeu, você recebeu o equipamento. Você vai fazer, o cliente te falou, né, o atendimento comercial, o cliente falou que o problema é falha de sobrecarga. E aí o que você vai fazer? Primeiramente o tradicional teste a frio ali, medir a potência, né, sistema de retificação, circuito CCCA, mediu a potência, ok, beleza. Só para certificar, embora o cliente, tá funcionando, tudo tá ligando, só para certificar, aquele teste a frio por não fazer falta de segurança. E aí você vai ligar o equipamento. Aí você ligar o equipamento e você vai realizar o teste a campo. O que é? Você vai colocar um motor. Alan, eu não tenho motor. Aí você vai ter que botar as lâmpadas, né? Fazer daí o teste pré-final que fala, e não o teste a campo. E se você tiver motor, melhor ainda, você coloca o motor aí na saída do inversor. Alan, é um motor menor do que a potência do inversor. Não tem problema, tá? Não pode ter muita diferença, né? Hoje, por exemplo, na Centro-Oeste a gente tem um motor lá de 50 CV, que a gente já consertou equipamento de 450 kW lá e testamos com motor de 50 CV. Não tem problema, pessoal. Você consegue testar, seja motor pequeno. E aí você vai botar o motor pequeno lá. E você vai fazer o teste a campo. O que é esse teste a campo, Alan? Você vai medir as tensões de entrada e saída do drive e correntes de entrada e saída do drive. Alan, mas a entrada é a mesma coisa que a saída? Não, não é. Não atenta nesse erro. Independente do inversor de frequência, não é. E por que você precisa medir as três tensões e as três, né, trifásico, né, do inversor de frequência? E se for monofásico, as duas, né, da entrada e as três da saída? Porque você precisa medir as tensões e as correntes, verificar se estão equilibradas entre elas, entrada equilibrada com a entrada, saída equilibrada com a saída, e a saída tem que estar a mesma medida dos parâmetros de leitura do inversor de frequência. Legal, Alan, mas o que isso significa para mim nessa falha de sobrecarga? Bom, isso, se as tensões de entrada, as correntes de entrada estiverem equilibradas e a saída também, a entrada com a entrada e saída com a saída, independente, né, lembrando, e estiverem medindo corretamente no display do inversor de frequência, isso te certifica-se de que o inversor de frequência está lendo e operando corretamente. Não existe problema nele, falando de forma estrutural e de forma de conserto, ok? Alan, mas o cliente falou que está com problema, está dando falha. Sim, mas pode ser algum ajuste de parametrização ou pode ser algum problema mecânico e o inversor ele está falando, ele está informando ali que está dando essa falha.
E aí o que fazer? Ah, já chegou situações assim para você? Ela já chega diversas situações para nós na Centro-Oeste. Então, você fazendo esse teste, você tem certeza de que está bom e essa falha não está relacionada à estrutura interna do inversor de frequência. E aí, qual o parâmetro que eu devo olhar quando dá a sobrecarga ali, Alan? O que eu posso fazer? Qual parâmetro é relacionado a a sobrecarga que eu posso dar uma olhada, independente da marca, independente do modelo do equipamento? Bom, você pode verificar questões de sistemas de controle, verificar se o sistema de controle está de acordo com a aplicação. Aí a gente já entra na questão do sistema de controle vetorial, sistema de controle escalar, né? Independente do modelo, marca de inversor de frequência, vai ter esses dois sistemas de controle, para quem não sabe. Em algumas marcas vem com um nome, outras marcas vem com outro nome. No entanto, é a mesma estrutura de controle, tá? O sistema de controle vetorial e o sistema de controle escalar. Você verifica esse parâmetro, tá? Independente da marca, de modelo de inversor de frequência. Outro parâmetro que você deve verificar quando está dando sobrecarga parâmetro relacionado a torque, que vem sobre torque. Sobre torque você verifica também. E ajuste, tenta aumentar ele, né? Obviamente está dando uma sobrecarga, né? Então vai estar relacionado ao torque. Então ajuste esse parâmetro de sobre torque. Ou algumas marcas, alguns modelos vêm como sobrecarga, overload. Vem o próprio Schneider, se eu não estou enganado, ele vem como sobre torque, ok? Então verifique esses parâmetros também nos modelos aí de inversor de frequência soft starter, de inversor de frequência que você reparar, que você encontrar nesse tipo de falha, beleza? E são esses os parâmetros, tá? Que você deve verificar. Poxa, Alan, mas eu fiz o teste a campo, não encontrei problema, então o equipamento não tinha problema interno. Fiz o teste, verifiquei os parâmetros, né, perdão. Os parâmetros ali, eu ajustei um pouco ali o sobre torque e sobrecarga, mas acredito que talvez pode ser mais alguma coisa. E aí, o que eu faço? Bom, no inversor de frequência, o que tinha para você fazer, você fez, meu amigo. Agora, você deve estar entrando em contato com o seu cliente e tá falando para ele, olha, aqui eu ajustei alguns parâmetros, a questão de internamente, estrutura interna do inversor de frequência, eu não encontrei problema através dos testes que eu fiz, e eu gostaria que você desse uma olhada na questão mecânica, né? E aí muitas vezes isso acontece, pessoal.